Santos do dia 9 de julho. Segundo o livro Na Luz Perpétua, a Vida dos Santos, volume 2, do Padre João Batista Limã, no calendário tridentino dito de São Pio V, 1959. Os mártires de Gorkum. Quando, no século XVI, as heresias de Lutero e Calvino conseguiram insinuar-se pela Holanda, lá como na Alemanha e na Suíça, foram causadores de graves distúrbios. Os calvinistas rebelaram-se contra o governo do rei Felipe II e, chefiados pelo príncipe de Orange, tomaram à força armada algumas cidades, entre elas a de Gorkum. O governador retirou-se para o castelo em companhia de alguns católicos, 2 párocos, 11 frades franciscanos e alguns sacerdotes seculares. Os calvinistas, senhores que se fizeram da cidade, forçaram o castelo à rendição. Esta se efetuou sob a condição, porém, de ser garantido livre egresso a todos. Os calvinistas, desprezando esta combinação, aprisionaram o comandante, todos os clérigos e 2 cidadãos, dos quais um foi enforcado imediatamente. Os sacerdotes eram de preferência alvo do furor calvinista. Maus tratos revezavam com ameaças de morte e finalmente foram todos metidos num calabouço subterrâneo. No dia de sexta-feira, lhes deram carne a comer. Querendo eles, porém, observar a abstinência, tiveram de suportar toda sorte de injúrias e sofrimentos. Ergueram em sua presença uma forca, ameaçando-os com a morte, se não quisessem negar a fé no Santíssimo Sacramento. Ao vigário padre Nicolau Van Poppel, um dos bandidos pôs a arma na testa e berrou aos ouvidos: "Anda, padre! Como é? Tantas vezes declaraste no púlpito que estavas pronto a dar a vida pela fé. Pois então dize, estás mesmo disposto?" O padre respondeu: "Dou a minha vida com muito prazer, se é em testemunho da minha fé e principalmente do artigo por vós rejeitado, o da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento." Perguntado pelos tesouros que supunham estarem escondidos no castelo, padre Nicolau não soube dar informações a respeito. O calvinista lançou-lhe então uma corda ao pescoço, puxou-o de um lado para o outro, até que caiu como morto. Chegara a vez dos franciscanos. Ao frei Nicásio Pic, puseram o mesmo cordão ao pescoço, arrastaram na porta do cárcere. Lá chegado, meteram a corda por cima da porta e, puxando com força, suspenderam a vítima a altura considerável, para imediatamente o deixarem cair. Isso praticaram com diabólico prazer. Afinal, a corda arrebentou e o pobre padre caiu pesadamente ao chão, sem mais dar sinal de vida. Para verificar se estava vivo ou morto, os soldados trouxeram velas, queimaram-lhe a testa, o nariz, as pálpebras, as orelhas, a boca e finalmente a língua. Como o padre não desse mais sinal de vida, deram-lhe pontapés e disseram com ar de desprezo: "É um frade que importa?" Mas o padre não estava morto, tanto que no dia seguinte os bandidos tiveram a sua satisfação de poder continuar as crueldades. Durante toda a noite os padres estiveram entregues à sanha daqueles demônios em figura humana. Não havia nada que abrandasse o furor dos endiabrados hereges. Davam bofetadas nos religiosos, com tanta força e brutalidade, que lhes corria o sangue pelo nariz e pela boca. O padre Willerhard, um venerável ancião de 90 anos, repetia a cada bofetada que recebia a jaculatória: "Deus seja louvado." Os algozes, sentindo-se fatigados de tanto bater, ajoelhavam-se diante dos padres e, entre risos de escárnio, remendavam a confissão, proferindo nesta ocasião obscenidades e blasfêmias horríveis e asquerosas. Em outra ocasião, amarraram os religiosos 2 a 2 e obrigaram-nos a andarem em fila, imitando procissão e a cantar o Te Deum, e tudo isto sob a algazarra satânica da soldadesca desenfreada. Depois puseram dados nas mãos das vítimas para assim, à guisa do jogo, tirar à sorte quem deles primeiro havia de subir à forca. O padre guardião exclamou: "Não se faz mister de jogo, estou pronto, porque já passei por esta delícia." Os católicos de Gorkum envidaram todos os esforços para libertar os prisioneiros.
Para este fim, dirigiram uma petição ao príncipe de Orange. Os calvinistas, suspeitando qualquer reação, tiraram aos franciscanos o hábito e despacharam-nos com os outros sacerdotes na noite de 5 a 6 de julho para Brielle, a residência do clerófobo conde Luman von Marck. Apenas se nega a fazer a descrição de tudo que aqueles religiosos tiveram de sofrer dos verdugos e do populacho fanático. Em Dordrecht estava à espera um navio que devia levá-los até Brielle. Antes do embarque, um bando de calvinistas arrastou os mártires a um lugar perto do rio, onde estava aparelhada uma forca. Como cães raivosos, atiraram-se sobre as pobres vítimas, e o ar encheu-se de insultos e vitupérios como estes: Eis aí a vossa igreja, ide, rezai a vossa missa. Em seguida, obrigaram-nos a passarem 3 vezes em volta da forca, sendo a última vez com os joelhos no chão, sob o canto da Salve Rainha. Enquanto os religiosos se puseram a obedecer esta ordem ridícula e estapafúrdia, choviam-lhes bengaladas e pedradas às costas. O padre vigário Jerônimo de Wert, vendo estas indignidades, não mais se conteve e disse: Que estou presenciando? Estive entre turcos e infiéis, mas coisa alguma igual a esta eu nunca vi. Finalmente, o triste cortejo chegou a Brielle. Lá o esperava o conde Lum, com 2 pregadores da seita e alguns magistrados. Todos se empenharam para conseguir dos prisioneiros a renúncia à fé, em particular ao dogma da real presença de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Foram baldados os esforços. Os mártires unanimemente rejeitaram as propostas feitas e preferiram continuar na prisão. O cárcere que os recebeu era uma pocilga imundíssima. Uma ordem do príncipe de Orange de pôr em liberdade os prisioneiros não foi cumprida. O conde Lum, embriagado de ódio e vinho, mandou-os levar alta noite às ruínas do convento Rugen, que pouco antes tinha sido incendiado pelos calvinistas. Restara ainda o celeiro. O padre guardião foi lá mesmo enforcado, depois de ter animado os irmãos à constância. Depois deles, foram estrangulados todos os companheiros. O fanatismo dos calvinistas nem respeitou os cadáveres dos mártires. Cortaram-lhes o nariz, as orelhas e levantaram-nos como troféus de vitória nos capacetes e chapéus. Os católicos resgataram por muito dinheiro os corpos dos santos irmãos e transportaram-nos para Bruxelas. Clemente X beatificou-os em 1674 e Pio IX elevou-os à categoria de santos no ano de 1867. A memória dos mártires é celebrada na igreja no dia 9 de julho. Eis os nomes dos gloriosos mártires de Gorkum: Leonardo van Veckel, Nicolau Popel, vigário de Gorkum, Godofredo van Duynen e João van Oosterwijk, agostiniano, João de Colônia, vigário de Hohenheim, Adriano van Hilvarenbeck e Jacob Lacobs, André Wolters, vigário de Heinoord, Frei Jerônimo van Werd, Frei Teodoro van Emden, Frei Willerhard, Frei Nicásio, Frei Godofredo Meverlan, Frei Antônio de Wut, Frei Antônio de Hornar, Frei Francisco Rhodes, Frei Pedro de Asca. Reflexões. Os santos mártires preferem morrer a negar um artigo sequer da fé. Não podia ser outra sua atitude. Quem nega só um artigo de fé voluntariamente se entregar a dúvidas a respeito, já perdeu a fé e, em consequência, deixa de ser católico. Católico é aquele que é batizado e crê tudo o que Deus revelou pela sua santa igreja. Por isto, devemos crer em tudo o que a igreja nos propõe como artigo de fé. Cristo chama incrédulo a Tomé, que se negava a crer na ressurreição do Divino Mestre. Incrédulo é, pois, todo aquele que rejeita ou põe em dúvida um artigo da fé. Perante Deus, não é católico quem nega a confissão e deste sacramento não se aproxima, alegando ser o mesmo invenção dos padres. Católico não é, em consciência, quem nega a infalibilidade do Papa ou a existência do fogo eterno.
etc. Sujeitemos o nosso intelecto aos ditames da fé e renovemos muitas vezes as nossas promessas do batismo, que são a declaração formal da nossa santa fé. Santos cuja memória é celebrada hoje. Em Città di Castello, a memória de Santa Verônica Giuliani, abadesa das Capuchinhas na mesma cidade. Já em sua infância foram observados nelas sinais de futura santidade, como, por exemplo, seu grande amor a Nossa Senhora, a mortificação, a penitência e uma caridade extraordinária. Ao lado destes indícios havia outros também de teimosia, que às vezes se desabafava em violentas explosões de ira. Com a graça divina, porém, e sua energia individual conseguiu vencer estes seus defeitos e veio a ser a religiosa mística que hoje é uma glória da ordem e da Igreja Católica toda. Na Sexta-feira Santa de 1697, recebeu os santos estigmas de Nosso Senhor, distinção esta que lhe trouxe dolorosas provações. Mortos pelos maometanos em Damasco, Manuel Ruiz e seus companheiros franciscanos, 1860. Salve Maria!